Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Jeremias. Ai dos que intentavam contra Jeremias, profeta do Altíssimo. Meu nome é pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus de edificação para a sua vida. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo 11 desse livro de Jeremias, que tem 52 capítulos, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br, que lá tem a parte escrita. Há muito conteúdo a ser transmitido e é necessário um acompanhamento mais preciso para você não perder nenhum detalhe. Nós estamos no primeiro capítulo da nossa sexta parte de 18, na qual nós dividimos o livro de Jeremias. Nos baseando na estruturação da Bíblia de Estudo de Genebra, também nos baseando em seus comentários, fazendo as nossas reflexões, a queda, ou melhor, quebra da aliança. Do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 13, verso 27, estaremos vendo a aliança rompida. Esses capítulos começam com um enfoque explícito sobre a violação flagrante da aliança por Judá, uma violação que condenou a nação a maior de todas as maldições da aliança, qual seja previsto já, avisado, o povo já estava ciente disso, o exílio. Esse enfoque inicial é seguido de várias narrativas e discursos, confirmando que o julgamento seria mesmo inevitável. Também dividimos essa sexta parte em 3 sessões. A maldição da aliança, capítulo 11 até o verso 17. O julgamento dos opositores de Jeremias, começa no capítulo 11, verso 18 e vai até o capítulo 12. E depois, esse aí nós também veremos agora, e a maldição da aliança é confirmada, no capítulo 13. A maldição da aliança. Até o verso 17, como dissemos, veremos a maldição da aliança. O Senhor lembra os judaítas que os termos de sua aliança com ele incluem a maldição do exílio, daqueles que violassem os seus mandamentos de modo flagrante e contínuo. As palavras deste pacto ou aliança se referem aos mandamentos de Deus e às estruturas de bênção e maldição associadas a esses mandamentos. Já o termo aliança designa o relacionamento no qual Deus entrou por sua iniciativa com toda a humanidade na criação, Gênesis 1 a 3, com toda a humanidade nos dias de Noé, Gênesis 9, de 1 a 17, com Abraão, como pai de Israel, Gênesis 17, 1 a 21, com Israel no Sinai, Êxodo 19, 24, com Davi, nós temos 2 Samuel 7, 12, a 16 e Salmo 89, 3. E a nova aliança, no capítulo 31, versos 31 a 34. Na Bíblia de Estudo de Genebra, gentileza, conferir o quadro bem didático, as principais alianças da Bíblia, você vai encontrar essas principais alianças da Bíblia no capítulo 9, em Gênesis, o comentário. Você abre aí a sua Bíblia de Estudo de Genebra, você vai ver esse quadro que ele é muito ilustrativo. Na verdade mesmo, a aliança de Deus com a humanidade é uma só, que vai ao longo dos tempos sendo revelada e ganhando assim novas facetas, dimensões e detalhamentos. O verso 3 é uma conclusão dos versos 1 e 2 que remetem o leitor diretamente ao ponto em que se está querendo focar dentro do tema aliança e pacto, que é justamente a quebra dele. Por isso que já logo diz que maldito o homem, Deuteronômio 27, de 15 a 26, que não ouvir as palavras deste pacto. Reparem no verbo ouvir. Toda palavra oriunda de Deus gera em seu ouvinte, por consequência, uma reação e exige obrigatoriamente uma resposta e um compromisso. Deus não é como os homens, uma vez que ele falou, falado, está. Há de se ter uma resposta. Deus os faz relembrar que foi ele quem tirou
quem tirou eles da terra do Egito, da fornalha de ferro, se referindo a Deuteronômio 4:20, onde ele ordenou que se desse ouvidos à sua voz. E era mister se fazer tudo segundo o que se estava mandando que se fizesse. Esses conceitos aparecem com frequência em Deuteronômio. Se praticassem o que eles estavam ouvindo e fossem fiéis, eles seriam o seu povo. Um aspecto da aliança com Abraão era a promessa de que seus descendentes um dia herdariam a terra de Canaã. Essa promessa foi apenas o estágio inicial de uma nova expectativa maior de herdar o mundo inteiro. Sob o controle soberano de Deus, o modo e a ocasião em que essa promessa se cumpriria dependeriam da fidelidade do povo de Deus. Os israelitas violaram a aliança de tal modo que foram expulsos da terra prometida. Em sua misericórdia sempre superabundante, Cristo, como representante do povo de Deus, garantiu, por meio da sua obediência, a herança nos novos céus e na nova terra. A sua terra prometida iria manar leite e mel. Então Jeremias responde ao Senhor, amém, indicando que a sua aceitação estaria correta diante dos termos definidos. O que Deus estava pedindo era muito simples, que fossem fiéis à sua aliança, e assim sendo seriam muito felizes. Caso contrário, muitas coisas ruins iria lhes suceder. Dos versos 6 ao 8, Deus ordena a Jeremias para anunciar a sua palavra e relembrá-los do pacto e das bênçãos e maldições, já sabendo que este era um povo de dura cerviz que não ouviria Jeremias. Ao pregar e o povo não obedecer, o resultado esperado era juízo, que seriam as maldições da lei. Entre elas, a mais terrível seria a do exílio. No verso 9, Deus avisa Jeremias de uma conspiração. Pode indicar resistência às palavras de Jeremias, à reforma de Josias, ou mesmo a Nabucodonosor. Uma vez que o rei da Babilônia seria um instrumento da ira de Deus, conspirar contra ele, contra o rei, seria mesmo que conspirar contra o Senhor. Que coisa terrível, o verso 10 fala que eles tomaram as suas iniquidades como seus primeiros pais, ou seja, é possível que o profeta tenha em mente as gerações anteriores que haviam se desviado de Deus. No entanto, é mais provável que esteja se referindo à primeira geração que vagou pelo deserto, com a qual a aliança foi feita e que pereceu no deserto. Por conta disso, verso 12, Deus estaria trazendo sobre eles coisas terríveis, das quais não poderia escapar e, devido a elas, clamariam a Deus, mas tarde demais, Deus não os ouviria. Em Deus não os ouvindo, iriam ter uma atitude pior ainda, que seria a quebra da aliança, pois buscariam auxílio aonde? Em outros deuses, que não tinham como livrar eles no tempo de sua calamidade. Eles tinham se entregado tanto à idolatria, mas tanto, que é tudo junto quantas eram as suas cidades. Verso 13. Eram tantas quanto eram as suas cidades. Eram altares à impudência e para queimarem incenso a Baal. A queima de incenso era uma característica comum dos cultos pagãos e da adoração ao Senhor. A diferença essencial estava na divindade para a qual o incenso seria queimado. Jeremias recebeu a orientação de Deus para que não orasse por aquele povo, por ele mesmo já ter resolvido o que faria com eles, e Deus estava decidido a não mudar. A oração, entendemos, é um privilégio que Deus nos concede na regência do seu universo. Se Ele nos convida, devemos orar. Se Ele proibir, devemos não orar. Usando uma expressão condizente com uma linguagem romântica e nupcial, que pelo seu desenrolar poderia conduzir à linguagem do divórcio, o Senhor indaga Judá de seus direitos em casa. Quais direitos teria ele, ou quais direitos teria Judá, que somente produzia um culto ao Senhor ritualista, que produzia uma alegria baseada falsamente na salvação oferecida por Deus? O Senhor a comparou a uma oliveira verde, de bons frutos, apetitosos, saborosos, mas que pegou fogo. A voz de um grande tumulto, e pobrezinha se quebraram os seus ramos. Parte B, o julgamento dos opositores de Jeremias. Do verso 18 até o próximo capítulo,
Verso 17, estaremos vendo o julgamento dos opositores de Jeremias, o anúncio de que a maldição derradeira da aliança, o exílio, estava prestes a recair sobre Judá. Eles incitam oposição ao profeta. Deus promete castigar esses opositores. Deus promete amaldiçoar os inimigos de Jeremias que surgiram dentro da sua própria família. Essa passagem é a primeira das sessões chamadas com frequência de Confissões de Jeremias. Jeremias descreve a sua ingenuidade acerca dos seus inimigos, em termos de um sacrifício. Eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Salmo 44, verso 11. Jeremias usa com frequência a linguagem dos salmos de lamento. Ele prefigura desse modo o sofrimento de Cristo Jesus. O povo parecia irado com Jeremias e queriam mesmo dar um fim nele e destruí-lo, para que nem mais memórias dele se ouvisse, principalmente por não ter descendentes algum. Esse era considerado o pior de todos os destinos. No entanto, por ironia, o próprio livro de Jeremias constitui um memorial ao profeta, enquanto o nome dos seus inimigos nem sequer é citado, em que o nome do parente resgatador mais próximo não é citado, apesar de ele procurar preservar a sua aliança, ou a sua herança. Graças a Deus, exclamava o profeta, tendo ciência e firme convicção de que o seu Deus era com ele, um Deus justo que prova o coração e a mente para retribuir a cada um conforme as suas próprias obras. Deus prova os corações. Ele descobriu a sua causa para ele. Deus, e portanto, não seria confundido, mas veria a sua vingança sobre eles. Verso 20. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eles eram os homens de Anatote, uma cidade natal de Jeremias. Os detalhes dessa trama revelam que a oposição mais intensa ao profeta veio daqueles que eram mais próximos dele. Capítulo 11 começa. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Palavra que veio de Jeremias. E o verso 23 encerra. E não ficará deles um resto, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade. Sim, o ano da sua punição. Ai dos que se levantam contra o Senhor. Eles estavam se levantando contra Jeremias por causa do Senhor. E por isso que seriam punidos e morreriam à espada, sendo que seus filhos e filhas morreriam de fome. No verso 23, a promessa de que deles não sobraria um sequer. Essa ameaça de extinção total contrasta o destino dos inimigos pessoais de Jeremias como os de Judá. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 12, onde Jeremias vai se queixar dos ímpios e quer entender por que prosperam. Eu havia falado para vocês de Gênesis 9 e de uma parte que nós temos em Gênesis 9, que são as principais alianças da Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia de Estudo de Genebra. Esse quadro é muito bom, muito interessante. Vale a pena você adquirir essa Bíblia, você conhecer esse quadro e estudar. Vale a pena, é muito instrutivo. Então amanhã aqui não perca Jeremias 12. Se você querendo adquirir, entre em contato conosco na nossa loja, Os Semeadores. A todos um bom dia, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde nós temos a parte escrita dessa narrativa. Também você pode acessar nossa loja virtual, semeadores.com.br, nossa loja física que fica no centro de Taguatinga, em Brasília, onde servimos todo o Brasil. Os pedidos podem ser feitos para nós nesses meios. Às 8h30, o Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. Às 15 horas, o Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Todos os dias, compromisso com Deus e com a sua palavra. Em nome de Jesus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você e seu dia.